Pode? Então tá bom. Bom, boa noite a todos, a todas, né? Meu nome é Daniel Sveibio. Hoje nós vamos tratar aqui sobre processo civil, né? E a aula de hoje foi até uma aula que eu já, salvo engano, acho que eu já até gravei aqui, tá? É uma aula sobre a Defensoria Pública no Código de Processo Civil, né? Essa aula, ela nasceu da ideia de, assim, eu dou aula de processo civil, né, para o curso de Defensoria Pública, e aí eu comecei a estudar o CPC do ponto de vista da Defensoria Pública, né? Então, primeiro eu fiz um pente fino nos artigos, todos que citavam a Defensoria Pública, e também estudar aqueles aspectos do código que tocavam diretamente a nossa atividade, né? Então, essa aula ela surgiu desse modo. Eu não sei se vocês sabem, enfim, mas a Defensoria Pública ela não era prevista no CPC anterior, né? No CPC de 73, né? Até porque a Defensoria, ela, na verdade, foi só prevista expressamente em termos constitucionais pela Constituição de 88, né? Já existia Defensoria Pública, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Mas não é um ato constitucionalizado. A Defensoria foi institucionalizada ali por uma lei estadual, né? E aqui em São Paulo, quem fazia as vezes da Defensoria Pública era a antiga Procuradoria de Assistência Judiciária, né? Em outros locais, e também o Convênio da Ordem, né? O Convênio da Ordem existe em São Paulo desde 84, 85. Em outros estados, as soluções foram sendo um pouco a Procuradoria do Estado, o Ministério Público também fazia um pouco de serviço de assistência judiciária em alguns estados e assim por diante, né? Então, hoje, com a previsão da Defensoria no CPC, isso mostra um processo, um longo processo político e jurídico de fortalecimento da Defensoria Pública, né? É claro que o que realmente é importante, na verdade, é a previsão constitucional da Defensoria, não no CPC, mas o reconhecimento da Defensoria Pública no CPC, num capítulo específico, também tem um significado político e tem ali também umas duas regrinhas ali bem importantes que foram criadas no novo CPC para ajudar a Defensoria Pública, né? Esse é um ponto que eu queria que a gente tivesse em mente, né? Esse processo histórico, né? Da assistência judiciária, que começa como assistência judiciária, que é essa assistência processual, né? Sendo prestada de maneira fragmentada por vários órgãos. Aí a coisa, assim, esse processo constitucionaliza a Defensoria Pública. O que significa isso? Significa essa profissionalização do serviço de assistência jurídica integral, né? Não é nem só mais assistência judiciária, que é só assistência processual, mas jurídica integral é uma assistência que desborda aí o processo, né? O atendimento extrajudicial também, com orientação jurídica, educação de direitos, métodos consensuais extrajurídicos também, extrajudiciais, né? E esse processo, ele continuou depois da Constituição de 88, tivemos as emendas 69, a emenda 80, que é super importante para a gente, o CPC foi alterado, o CPP foi alterado, o Código de Processo Penal ele foi alterado, né, também, ele foi, aliás, o primeiro código que previu expressamente a Defensoria Pública, e o capítulo onde mais se fala em Defensoria Pública é o procedimento do júri, né, do Tribunal do Júri. Bom, fixado isso em mente, a gente tem que também levar em consideração que, eu não sei se vocês já tiveram princípios fundamentais do processo civil, acho que vocês já tiveram, né? Devem ter falado do que tem, devem ter falado do modelo cooperativo que está previsto agora no CPC, no artigo 6º, né? Muito tem se falado desse modelo cooperativo, né? O modelo cooperativo, né, em resumo, ele é uma tentativa de fortalecimento do princípio do contraditório,
Tá? O princípio do contraditório ele é constitucional, ele já está previsto na Constituição. Né? O modelo cooperativo, o que ele tenta fazer? Ele tenta reforçar esse contraditório, prevendo expressamente, em diversas passagens do Código, que o juiz dialogue com as partes. Tá? Basicamente, essa ideia, quando a doutrina fala em modelo cooperativo, o que ela quer dizer basicamente é isso. É o reforço do contraditório constitucional, tá? Criando-se várias regras infraconstitucionais no CPC que têm a missão de desdobrar esse princípio do contraditório, tá? Aumentando o diálogo do juiz com as partes. Para quê? Para qual finalidade? Para que a decisão judicial seja uma decisão construída por todos. É claro que a decisão final é do juiz, é um ato de poder, né? É o juiz que vai decidir. Mas o juiz, né, como em qualquer Estado constitucional, nenhuma autoridade é livre, né? Todos estamos submetidos à Constituição e o juiz, né, no processo judicial, ele precisa, ainda que ele refute os argumentos das partes, um argumento aqui, outro ali, ele precisa considerar esses argumentos para construir a decisão dele. Tá? Isso pode parecer óbvio, mas na verdade existe uma cultura muito forte ainda no processo civil da magistratura, no sentido de conceder decisões que muitas vezes nessa decisão consta uma questão que nem foi debatida pelas partes. Então, antigamente era muito comum você entrar com uma ação ou ser réu numa ação, enfim, representando alguém, né, ou autor ou réu, e de repente o juiz extingue o processo por falta de interesse ou por ilegitimidade das partes, enfim, sendo que nunca nenhuma das partes discutiram sobre o assunto, né? O juiz simplesmente decidiu desse jeito. Outra coisa é o seguinte, muitas vezes o juiz acabava decidindo o mérito da causa, indo por um caminho que nenhuma das partes discutiu, né? Ninguém discutiu aquele caminho e o juiz foi lá e julgou o mérito daquele jeito. Pode deixar aberto, acho que está, né? E então, assim, é contra isso que o modelo cooperativo, é contra esse tipo de conduta que o modelo cooperativo tenta se opor, né? Se o juiz ele viu um caminho que as partes não propuseram, o juiz ele tem a liberdade de seguir aquele caminho, mas ele tem que propor aquele caminho para que digam as partes sobre a aplicação da lei tal sobre o caso concreto, o que elas pensam sobre isso. É a forma de dialogar com o juiz, com as partes, né? O juiz ele acha que falta interesse processual. Digam às partes sobre a existência de interesse processual. Ou seja, o Código não quer mais essas decisões solipsistas ou unilaterais do juiz. Tá? E por que eu estou falando do modelo cooperativo? Porque a Defensoria Pública, no fim das contas, ela acaba tendo um papel muito importante nesse modelo cooperativo. Por quê? Porque a doutrina tem mencionado, ou pelo menos parte da doutrina, que uma das funções do modelo cooperativo, se apoiando numa influência publicista, porque o modelo cooperativo ele tenta combinar o modelo liberal de processo e o modelo mais público de processo. Então, se abeberando aí no modelo mais publicista, né, o modelo cooperativo ele diz que também é papel do juiz reequilibrar as partes. Então, vê que as partes estão em muita desigualdade, o juiz pode compensar essa desigualdade. Mas veja bem, isso tem um limite, obviamente, né? Porque o juiz ele pode compensar em uma coisinha ou outra, mas ele não pode. Existe um limite muito tênue entre tentar reequilibrar e começar a advogar por uma das partes, né? Então acho que a Defensoria Pública ela tem um papel fundamental exatamente nesse ponto, em que, havendo uma parte muito fraca, você ter um órgão público devidamente capacitado para representar essas pessoas que não têm dinheiro para pagar um bom advogado,
né? É uma forma de você conseguir reequilibrar essa relação processual, né, ou até extraprocessual, né, sem que o juiz tenha que tomar a iniciativa, né? Ou pelo menos o juiz não tem a necessidade de intervir tanto nesse sentido, sob pena até de ser tido como suspeito. Embora na vida real, né, os tribunais têm uma enorme resistência para reconhecer suspeição dos juízes, a verdade é essa, né? Quando não deveria ser demérito nenhum, algum juiz se dá por suspeito, não deveria ser demérito, né? Ou impedido, não deveria ser demérito, porque um juiz suspeito, no sentido técnico do termo, não é um juiz desonesto, é um juiz que não tem imparcialidade suficiente para julgar um caso, é só isso, né? Então, a Defensoria Pública no processo civil tem essa função, que é muito importante também, né? E dentro dessa lógica do modelo cooperativo. Até aqui está dando para entender do que eu estou falando, tudo? Bom, beleza. Bom, acontece que o código, eu vou comentar, qual é a proposta aqui da aula? É comentar alguns dispositivos do código que dizem diretamente respeito à Defensoria Pública ou pelo menos tem um papel importante aí na nossa atuação. Vamos começar pelo artigo 3º, parágrafo 3º. Artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, tá? Esse artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, ele está previsto naquele capítulo inicial do CPC, chamado Normas Fundamentais, né? Então, o que acontece? O nosso legislador, diferentemente do Código de 73, ele optou por seguir uma formatação em que existe uma parte geral e uma parte especial, né? O código anterior não tinha essa divisão de parte geral, parte especial. Isso foi inspirado no código alemão, né? No BGB, e em que previu-se uma parte geral e uma parte especial, e é uma forma de organizar melhor mesmo a codificação, porque, para vocês terem uma ideia, no código anterior, por exemplo, as regras de tutela antecipada, elas estavam previstas no começo do procedimento comum. Não sei se vocês se lembram disso, do procedimento ordinário. E, na verdade, a tutela antecipada ela se aplicava à execução civil, a recursos, e isso causava, então, uma certa confusão interpretativa, fora que há diversas regras no CPC, né, litisconsórcio, a parte de assistência, né, deveres do juiz e por aí vai, que é comum a todos os procedimentos, enfim, processos, né? Então, o código escolheu colocar uma parte geral e uma parte especial. E logo no começo da parte geral tem essas normas fundamentais. Essas normas fundamentais, eu não vou me alongar nisso porque já deve ter sido falado, na verdade, as normas fundamentais do processo civil, nós devemos começar a sua análise a partir da onde? Da Constituição Federal, né, e dos Tratados de Direitos Humanos. Então eu diria Constituição Federal, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 10, né, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, artigo 14, Convenção Interamericana, artigo 8º. Normalmente os códigos, esses tratados são mais genéricos no que dizem respeito ao processo civil. Eles costumam especificar mais o processo penal, tá? Mas é possível extrair desses tratados inúmeros princípios e regras aí que estão vigentes no nosso ordenamento e a Constituição Federal, tá? Para fins de defensoria, nós entendemos que os tratados de direitos humanos têm validade de constituição material, tá? Salvo engano, o único tratado que foi aprovado dentro dos 3/5 é aquele tratado da pessoa deficiente. Então ela se tornou realmente Constituição no sentido formal. Nós tratamos como Constituição no sentido material, o Supremo trata como lei supralegal e infraconstitucional, né, os tratados. Então isso pode ser útil, né? Muitas vezes
alguma regrinha do CPC ou do CPP que colida com o tratado, você já tem um argumento da prevalência aí do Tratado de Direitos Humanos, tá bom? Esse artigo 3º, o caput, ele é uma repetição do artigo 5º, inciso 35, né? É uma repetição simbólica, na verdade, né? Não precisaria estar aí previsto, mas acho que, assim, dentro dessa lógica de você estabelecer uma parte geral e no comecinho dessa parte geral um aspecto principiológico, ok, está dentro da lógica aí proposta. Diz o artigo 3º caput o seguinte: não se excluirá de apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Bom, esse dispositivo, ele historicamente teve uma primeira função. Qual que seria a primeira função histórica desse dispositivo? Impedir que o Poder Legislativo e o Executivo vedasse a apreciação jurisdicional de determinadas matérias. Isso aconteceu nas ditaduras brasileiras, né? Em que uma das vedações aí mais conhecidas, por exemplo, na época da ditadura Vargas, em que o Código ele imunizou algumas matérias, inclusive o mandado de segurança não poderia ser usado, né, contra ato do presidente, dos governadores, dos interventores, dos prefeitos. Em matéria tributária, também você não poderia, e de imposto especificamente, você não poderia usar o mandado de segurança, né? Só poderia ser uma ação comum, e uma ação comum não tem liminar, né? Naquela época não tinha liminar uma ação comum, tá? Então, e também havia proibições em relação a prisões por atos políticos, né? Prisões com fundamento político, você não poderia usar o habeas corpus, você não poderia usar ações civis, enfim. Então, contra isso, vem essa regra constitucional impedindo impedindo a impossibilidade de haver apreciação jurisdicional aí de alguns atos. Não, segundo a Constituição, tudo pode ser, em tese, apreciado do ponto de vista jurisdicional, tá? Na verdade, não é... Você veja que o artigo é até bem claro, né? Ele fala assim, lesão a direito. Então, e está certo isso, porque, teoricamente, o judiciário ele intervém em defesa de direitos, de maneira direta ou indireta, né? As ações diretas de constitucionalidade, por exemplo, são ações que não tutelam direitos em concreto, né? Vocês já ouviram falar que são ações que não são ações subjetivas, são objetivas, né? Discutem-se teses, né? Não se tutelam direitos em concreto, tá? Mas o judiciário ele age nesse campo de defesa de direitos, seja de maneira direta nos processos subjetivos ou de maneira indireta nos objetivos. Existem, evidentemente, algumas matérias que o judiciário não pode intervir, tá? Normalmente é o coração da descrição administrativa, desde que haja uma razoabilidade na atividade. Vamos reformular, desde que haja, por exemplo, administrador público, respeito à legalidade, dentro do campo discricionário, desde que ele respeite meios e fins, não haja desvio de poder, desvio de finalidade, etc., o judiciário não tem como interferir nisso. Existem campos, então, que, em tese, o judiciário não poderia interferir, ou, para interferir, ele teria que ter uma justificativa muito boa, tá? Bom, mas essa é uma primeira função desse dispositivo. Impedir, né, o constitucional que foi repetido aqui, impedir inconstitucional qualquer lei que diga tal matéria não pode ser julgada pelo juiz, mesmo que haja violação de direito. Não pode, tá? Só que o tempo passou, a gente começou a viver, apesar da gente estar aí vivendo uma crise terrível de déficit democrático e republicano, o tempo passou, a memória da ditadura militar acaba também, das nossas ditaduras vão se esmaecendo e tal, e historicamente novas necessidades surgem. Então a doutrina começou a retirar desse artigo 5º, inciso 35, que corresponde a esse artigo 3º,
a ideia de que você tem o direito de obter por meio de uma ação judicial tudo aquilo que você faria jus se a obrigação fosse cumprida espontaneamente. Tá? Então você tem o direito a obter o seu direito de maneira integral. E isso implica não só numa declaração de direito, tá? Por via da ação judicial, mas também, eventualmente, se for necessário, nessa transformação de fatos e de direito por meio de uma execução civil. Porque se você obter uma declaração e uma condenação, e mesmo assim o devedor não cumpre, você precisa entrar com uma execução civil para transformar esses fatos, né, para que eles se ajustem à ordem jurídica ou à decisão judicial que foi ali posta. Tudo bem? Então esse dispositivo ele começou a ter essa segunda acepção também, tá? De conceder do indivíduo ter o direito de obter tudo aquilo que ele teria direito se o direito fosse cumprido espontaneamente. Tudo bem? Tá claro até aqui? Esses são aspectos. Agora, esse dispositivo, um lembrete. Eu falei para vocês que ele é uma repetição do inciso 35, então ele é simbólico, né? Quando eu digo que ele é simbólico, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte: se ele for violado, na verdade, caberia um recurso extraordinário, não um recurso ordinário, não um recurso, perdão, especial, porque existe uma violação à Constituição aqui, tá? Teoricamente, seria um recurso extraordinário. A jurisprudência do STJ, de alguns anos atrás, já dizia que violação de dispositivo infraconstitucional que seja simbólico, ou seja, uma mera repetição do que já está previsto na Constituição, seria caso de RE e não de RESP. Tudo bem? Bom, esse parágrafo, o parágrafo 1º, ele diz respeito à arbitragem. É permitida a arbitragem na forma da lei. A importância desse dispositivo é o seguinte: no final da década de 90, existia uma discussão muito grande, né, jurisprudencial e doutrinária sobre a constitucionalidade da arbitragem. Hoje é o óbvio, naquela época não era. Tá? E o Supremo acabou afirmando que a arbitragem é constitucional. Tá? A arbitragem tem natureza jurisdicional, isso pelo menos é o que prevalece entre nós, tá? Doutrinariamente. O árbitro ele tem praticamente os mesmos poderes do juiz, mas não todos, tá? Ele não tem como executar e a medida liminar, ele também, as partes precisam buscar uma cautelar no poder judiciário, então ele não tem todos os poderes do juiz, mas ele está investido de amplos poderes mesmo assim. A arbitragem, ela entrou com muitas promessas, né? De resolver com mais agilidade os problemas, os conflitos e as crises de direito, né? A arbitragem também, por ter árbitros escolhidos pelas partes, enfim, teoricamente são pessoas que têm um baita de um conhecimento a respeito daquela matéria que as partes estão litigando, e daí a razão pela qual a arbitragem, na verdade, acabou vingando muito mais para empresas do que efetivamente para as pessoas, embora eu sei que existe uma arbitragem voltada também para pessoas mais pobres, enfim, que não precisa ser empresa, pessoas físicas, mas que no fundo a efetividade é muito pequena, tá? E a arbitragem, ela realmente tem a sua importância, tá? Muitas empresas se valem dela, tá? O problema dela é muito cara, mas ela tem as vantagens de ser mais rápida, de não tão rápida assim, né? Pessoas que trabalham com arbitragem que eu conheço falam que às vezes tem processo que dura mais de ano, mas é mais rápido que o judiciário. Você pode tratar de algumas demandas com sigilo, sem publicidade, tá? Então realmente existem algumas vantagens ali para quem pode pagar e atende a um determinado público que carece também de justiça, né? Oi. De arbitragem, assim, eu conheço muito pouco sobre arbitragem,
na verdade, são no âmbito trabalhista. No civil, eu assim, desconheço como é que a composição e até a forma como ela se dá. Porque hoje tem os mediadores, né? Isso. Os centros de conciliação e conflitos. Qual é a diferença? Eu realmente não... Então, eu vou falar mais para frente um pouco disso. É o seguinte: arbitragem, mediação e conciliação são coisas diferentes, tá bom? Então, por exemplo, você tem uma lei de arbitragem, que é a lei 9.307 de 96. Ela dá, digamos assim, as diretrizes gerais de uma arbitragem, para que ela seja válida, tá? Algumas regras de arbitragem são detalhadas no regimento dessas câmaras de arbitragem que são criadas, são pessoas jurídicas de direito privado, essas câmaras, né? E as pessoas que têm interesse em resolver os seus conflitos por meio de arbitragem se inscrevem nessas câmaras, enfim, fecham seus contratos com convenção arbitral, e se der algum conflito, acaba o conflito indo parar nessas câmaras. Voltada só para empresas, literalmente? Olha, depende em geral, sim. Até eu também não tenho experiência em arbitragem, mas em geral, do que eu sei, a arbitragem, eu repito, é cara, tá? É algo caro, então acaba sendo acessível mais para as empresas mesmas, tá? Então são muito mais conflitos comerciais que acabam sendo resolvidos em geral. Mediação é outra coisa. Mediação também, e outra coisa, vamos falar em classificações que a doutrina costuma dar, né? A mediação e a conciliação, elas funcionam numa lógica de autocomposição, tá? Ou seja, estimula-se que as partes, cada uma tem sua técnica. Conciliação e mediação não se confundem. Elas têm suas técnicas específicas, mas elas visam aí obter uma autocomposição, tá bom? Necessariamente uma mediação não precisa chegar numa autocomposição para ter sucesso. Tá? Só das pessoas voltarem a se falar já é alguma coisa, tá? Mas a finalidade delas é obter uma autocomposição. A arbitragem, ela tem como finalidade uma heterocomposição, ou seja, é um árbitro é um terceiro que vai substituir a vontade dos contendores ali, das partes, tudo bem? É a mesma lógica do judiciário nesse ponto. O judiciário também é um terceiro, né, cuja decisão vai substituir a vontade das partes. Entendeu? Então a arbitragem funciona numa lógica adjudicatória, numa lógica de um terceiro aplicar uma decisão, tá? Mas ela é, na verdade, ela é constituída por meio da vontade das partes, por meio do contrato, elas declinam a jurisdição, tá? Uma vez decidido, não havendo recurso, nada, acaba transitando em julgado, e a única forma de você desfazer uma decisão arbitral é incidindo numa daquelas hipóteses de nulidade do artigo 32 da lei de arbitragem. Então, assim, a arbitragem tem uma regulamentação bem específica. Agora, a arbitragem para a defensoria é importante? Até agora, importância prática não existe, porque eu, pelo menos, nunca vi arbitragem envolvendo defensoria e tal, mas a gente tem que conhecer. Por quê? Porque a arbitragem, que é regulada pela Lei 9.306 de 96, ela foi alterada por uma lei, que é a Lei 13.129 de 2015. 13.129 de 2015. E essa Lei 13.129 de 2015, ela passou a admitir expressamente que o próprio Estado, né, participe ele seja parte numa arbitragem, tá? Desde que os bens envolvidos, desde que os direitos envolvidos sejam disponíveis. Então o Estado passa a poder participar da arbitragem. Qual a vantagem? Em tese, eu não vejo muita vantagem para a Procuradoria do Estado entrar numa arbitragem, porque ela tem todo ali ela tem um judiciário já com vários julgados já consolidados, eles têm uma estrutura muito boa, pelo menos em São Paulo, para influenciar juízes, né? E bem ou mal o poder executivo ali
litigando diretamente, né? Tem também influência política, enfim. Você sair disso para uma arbitragem, eu não vejo muita vantagem. Só se de repente, talvez o Estado aí perdendo tudo num determinado assunto de direito disponível no judiciário, ele tente um caminho da arbitragem. Mas não vejo muita vantagem também. Mas pode ser de repente que a defensoria se veja aí envolvida. Mas a gente também precisa conhecer, porque nós precisamos, às vezes a defensoria pode se envolver numa ação judicial que envolva partes com convenção de arbitragem, e aí as partes alegam convenção de arbitragem, e a defensoria vai dizer que não tem isso, porque não diz respeito à lide. Então a gente não pode ser completamente ignorante na matéria para a nossa atuação. Mas de fato a importância é bem menor para a Defensoria Pública. Minha sugestão é que vocês leiam essa Lei 9.306 de 9.307 de 96 e que vocês leiam também ela atualizada no Google com essa Lei 13.129, tá? Pode cair na prova? Pode, pouca chance de cair, porque não é o métier da Defensoria, mas eu repito, é importante conhecer. E mais ainda, né, dentro esse artigo 3º, até vamos avançar. Esse artigo 3º, ele também representa o que a doutrina tem falado muito sobre essa justiça multiportas, né? Vou colocar aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa linguagem, justiça multiportas. Essa justiça multiportas, tá? Ela tem como uma palavra mágica, enfim, principal, meios apropriados. Ou seja, encara-se o acesso à justiça é encarado como havendo o jurisdicionado tendo a possibilidade de ingressar em várias portas, tá? Ou uma arbitragem, ou uma... Está funcionando? Ou uma arbitragem, ou a própria justiça comum, né? A justiça comum que eu digo é a justiça pública mesmo, né? Ou uma mediação extrajudicial, ou uma conciliação extrajudicial, enfim, qualquer outro caminho possível. Então, a ideia, por que eu falo em meios apropriados? Vocês devem se recordar, antigamente era muito comum usar a palavra meios alternativos, né? O problema dessa palavra, essa palavra tem sido abolida em geral da doutrina, tá? A doutrina não tem mais se utilizado dela, às vezes usa pela tradição, tá? Mas a própria doutrina tem aberto mão de usá-la porque essa palavra alternativa dá a impressão de que se mediação, arbitragem, conciliação são alternativas à justiça estatal, dá a impressão de que seriam menos importantes que a justiça estatal, tá? E na verdade a discussão tem mudado um pouco o enfoque de importância para os meios apropriados. O que é mais apropriado para um determinado litígio, entendeu? Então, eu estava falando aqui de arbitragem, que o mais comum são conflitos comerciais, enfim. E esses conflitos, normalmente, eles encontravam gravíssimos problemas na justiça estatal, porque é uma justiça morosa, uma justiça pública, muitas vezes envolviam informações ali que não eram legais serem publicizadas, enfim, que não era do interesse dos litigantes serem publicizadas. Então, para ele, dentro de uma lógica de justiça multiportas, para esse tipo de conflitante é melhor uma arbitragem, se ele consegue pagar, entendeu? Os honorários dos árbitros, enfim. Agora, existem outros tipos de conflitos que exigem cuja lógica adjudicatória da justiça estatal, quando eu falo dessa lógica adjudicatória, é do terceiro impondo uma decisão para os demais, né? Essa lógica não funciona direito. A doutrina costuma citar, tá, como exemplo vizinhança e família. Tudo bem, são os exemplos óbvios, batidos da doutrina e que realmente são verdadeiros, né? São conflitos em que os indivíduos, resolvido aquele conflito, aquela crise de direito, eles precisam continuar convivendo e se falando,
entendeu? Então, não é aconselhável haver uma decisão, uma resolução por um método adjudicatório, sem antes tentar resolver de maneira consensuada, entendeu? Porque na maneira da autocomposição, você tem uma chance desses indivíduos se resolverem e continuarem se falando, e se for heterocomposição, a chance é de um ficar odiando o outro pro resto da vida. Você resolve juridicamente o conflito, mas não socialmente, tá? Daí que vem o parágrafo 2º e fala: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Na esteira do que eu estava falando, percebam o seguinte: sempre que possível, é o que fala a lei. Esse sempre que possível tem que ser lido de maneira rigorosa mesmo, né? Quando der, tá? Porque existem conflitos em que você não pode aplicar a lógica consensuada, tá? Mesmo na área da família, mesmo na área da vizinhança, tá? Que são os exemplos clássicos, mas não são os únicos exemplos. Por exemplo, conflitos entre locador, locatário, enfim, de pequenos comércios, tudo isso daí é interessante que não acabe com uma decisão adjudicada, porque teoricamente são pessoas que têm interesse em continuar se falando. Se não for um despejo, por exemplo, só for uma mudança de cláusula tal, eles vão continuar tendo que conviver por causa do contrato de locação. Então, dentro dessa lógica do sempre que possível, é que eu reforço a ideia de meios apropriados. Então, exemplo vai de conflito de família que não é apropriado você usar o meio consensual. Mulher vítima de violência doméstica, tá? Eu vou ser cuidadoso nisso, porque assim, esse tema para a defensoria é um tema assim, super espinhoso. Primeiro, uma mulher, vocês que são, a maioria de vocês aqui, ou todos, são servidores da defensoria, né? Vocês sabem que a gente tem o nosso atendimento. Uma mulher que chega no nosso atendimento dizendo que foi agredida tal, você não pode marcar agendar um encontro para mediar ou para conciliar, enfim, dentro da nossa lógica, que a gente, na verdade, não exerce uma mediação propriamente dita no sentido rigoroso, porque tem um psicólogo, um assistente social que vai acompanhando, mas nós temos aí um método muito próprio nosso da defensoria de tentar solucionar aquilo. Não dá para marcar esse tipo de método consensuado numa situação dessa. Você precisa primeiro contactar a prefeitura para ver se teria a possibilidade de colocar num abrigo, se for um caso grave, e também buscar aí uma decisão judicial, tá, para restringir direitos de quem agride, do agressor, né, em benefício aí da mulher, né. Isso é um meio apropriado para esse tipo de conflito. Você não tem como marcar o meio consensual de cara. Se você, porque decorou que família temos que sempre tentar resolver amigavelmente, marca, você agenda um encontro consensuado, você está denegando justiça. A Defensoria Pública está denegando justiça. Entendeu? Tá claro isso? Tá claro? E então, você veja, é um conflito de família, né? Mas que o método consensual não funciona, pelo menos nessa hipótese não funciona, tá? Existem outros conflitos de família em que, se há violência, não é que o método consensuado foi retirado totalmente de campo, não há nenhuma possibilidade de utilizá-lo, mas de cara, de plano, você precisa resolver aquele conflito, aquela violência que está estabelecida. Esse é o primeiro papel, né, da defensoria nesse caso. Então, se você marcar um método consensuado para isso, você está denegando justiça, tá? Existem defensores públicos que acreditam que, no caso de violência doméstica, por exemplo, não caberia mediação, tá? Eu vi que você perguntou o que era mediação, conciliação, então quem não sabe disso não vai entender direito nem a conversa. Então eu vou explicar um pouquinho. A conciliação, você tem o papel do conciliador, é um papel mais ativo,
de fazer propostas para que os conflitantes entrem num acordo. Aqueles conflitantes não têm problemas, em tese eles não têm problemas pessoais, e o problema jurídico deles é um problema pontual, eles não vão precisar se falar depois no futuro, etc, entendeu? Então é algo mais impessoal realmente, dá para você chamar os dois e falar, vocês não preferem resolver assim, você faz isso, e tentar buscar mais ativamente uma solução. A mediação, ela tem um papel, prevalece em doutrina a ideia de que a mediação ela tem um papel de muito mais de reconstrução de um diálogo perdido, e a partir dessa reconstrução de um diálogo perdido, essas próprias partes vão conversando, vão se entendendo e vão tentando chegar numa solução. A mediação é um processo muito mais longo, né, e delicado, entendeu? Pode ter advogado ou defensor público em mediação representando os mediados? Pode. Juridicamente, pode. Na vida real, muitas vezes acaba atrapalhando, porque infelizmente a gente tem uma cultura de litígio. A gente tem que saber litigar na hora certa, mas se você está numa audiência de mediação ou de conciliação, a não ser que você já tenha percebido, por exemplo, que o seu assistido ou o seu cliente, se você for advogado, vai ser prejudicado numa audiência de conciliação, é outra conversa. Aí você orienta a não fazer acordo. Mas, teoricamente, se você está numa audiência de mediação, de família, você sabe que é mais vantajoso para o seu cliente, o seu assistido, ele se entender com a mulher, enfim, ou com o filho, ou com não sei quem, é melhor eles se entenderem. É interessante que o defensor público tenha uma postura de tentar realmente também ajudar a convencer o assistido dele, sem que ele seja prejudicado, mas falar, olha, isso aqui não é uma coisa que vai te prejudicar, isso vai te ajudar, não tem nenhuma ilegalidade aqui, vamos lá, tal. Claro que o defensor, verificando que o mediador não é suficientemente imparcial, é despreparado, ele pode, né, interferir, claro que ele pode. Né? Mas esse é o papel do defensor ou do advogado numa mediação, entendeu? Então o processo de mediação é um processo muito mais difícil, longo, você não resolve em uma audiência, você precisa de pelo menos 2, 3 ou mais audiências para essas pessoas voltarem a se entender. Agora eu não lembro do nome completo dele, tem um americano que trabalhou em diversos conflitos internacionais, acho que o nome dele é... Como é que é? Agora me fugiu o nome dele. Mas ele tem vídeo dele naquele TED. Você já ouviu falar no TED? O TED, TED.com. Vocês colocam lá conflitos, mediação e tal. Pode colocar em inglês também. Vocês vão... Acho que é Urique, acho que é o sobrenome dele, se eu não me engano. Tem vários outros que falam sobre esses conflitos internacionais, como há mediação, e a mediação é isso. Tem várias técnicas que eu não vou entrar aqui também não sou especialista nessas técnicas, eu conheço algumas, mas tem várias técnicas, mas a questão é você fazer com que os indivíduos se desarmem e comecem a conversar, entendeu? Bom, dentro dessa lógica, a mediação, ela tem, então, dentro dessa lógica de multiportas, a mediação tem o seu papel, né, para alguns tipos de conflitos e para partes que estejam realmente dispostas a isso. Como eu estava falando antes, alguns defensores públicos são contra mediação em violência doméstica, tá? Outros, conheço muito poucos, né? Eu sou um deles, acho que é possível sim ter mediação em violência doméstica, tá? Em situação... Agora, é claro, desde que, né, eu também respeito a posição de quem acha que não dá para ver a violência doméstica, né? Eles acham que existe uma relação de muita desigualdade e que uma relação de muita desigualdade acaba escravizando essa mulher ou colocando ela numa situação de muita desvantagem numa mediação. Esse é um dos argumentos, né? Eu particularmente acho o seguinte, eu acho que o ciclo de violência doméstica, vocês sabem que existe o ciclo de violência doméstica, né? Que é o agressor que
ele vai começando agredindo, violência psicológica, xinga, aí uma hora bate, aí pede perdão, aí começa tudo de novo, até que chega uma hora que ele pode acabar matando a mulher se não houver uma interferência. Se há uma interferência estatal nisso, e nessa interferência estatal as coisas se acomodam, o que eu digo as coisas se acomodam? A mulher para de correr risco de vida, entendeu? O sujeito é colocado, é que aqui em São Paulo, praticamente, até onde eu sei, não são muito escassos os programas de tratamento do agressor. A gente tem essa visão punitivista que não leva a lugar nenhum de só querer punir o homem. É claro que um homem que mata uma mulher, né, e está provado, enfim, não tem como dizer que não foi ele, não há um justo motivo, ele vai ter que ser condenado se ele foi preso, não tem jeito. Mas um homem que xingou, que agrediu, se você tem... que é grave também xingar e agredir, mas veja, do ponto de vista penal, esse indivíduo não vai ficar preso, ele não vai ficar preso anos. É melhor você colocar esse indivíduo para um tratamento de agressores. É uma espécie de alcoólicos anônimos, mas no sentido de agressor. Eles começam a conversar entre eles. Você já parou para pensar por que você agride sua mulher? E aí eles vão discutindo ali nunca parei para pensar, eu não sei, muitas vezes acontece isso. Mas assim, o que eu penso? Eu acho que uma mediação, estabilizada a situação e verificado que a mulher está protegida e tal, eu não vejo razão de não se tentar uma mediação, sobretudo quando você tem filho no meio. Porque eu sei que tem muitos defensores públicos, eu sou feminista também, mas existem outros defensores públicos feministas que acham que isso daí é uma forma de você prejudicar a mulher, que tem que proteger a mulher, que não é questão do filho. Mas veja bem, se a mulher já está com o caso dela resolvido, a situação estabilizada, o cara não vai mais agredir, não faz sentido eles não se falarem, entendeu? Se tem um filho, porque quem vai ser prejudicado vai ser essa criança. E a gente tem que entender que a criança... segundo a nossa Constituição, ela também tem uma prioridade. O que eu acho, obviamente que eu concordo, é que você não pode ter uma mediação enquanto... existem casos, eu também acho que existem casos concretos que não dá para ter mediação. Porque, infelizmente, o camarada, se a mulher não some, não muda, ele continua agredindo. E se você não coloca ele... E não existem esses tratamentos de maneira clara contra o agressor, não tem como fazer mediação desse jeito. Mas se você consegue estabilizar o indivíduo, inclusive frequenta um negócio desse, e pelo que eu vi, há alguns anos atrás, foram feitas aqui em São Caetano, no Rio de Janeiro, esses encontros de agressores, a reincidência de agressão foi de 2% a 4%. Por que não fazer uma mediação num caso desse? Entendeu? Então, eu acho que não dá para a gente ser radical, mas eu diria o seguinte, para fins de defensoria pública, isso não é pacífico nem dentro da instituição. Nem dentro da instituição é. Tem defensor que é radicalmente contra, tá? A mediação, que no caso mais apropriado não seria uma conciliação, seria uma mediação. Tem defensor que é radicalmente contra a mediação em qualquer situação que tenha tido violência doméstica. Eu já me coloco numa situação assim. Eu acho que existem casos que dá para fazer uma mediação, sim. E a mediação sai vitoriosa, né, se eles se voltarem a se falar. Não é uma mediação para eles voltarem a ter um relacionamento. Não é isso, gente. Não é isso. É simplesmente eles voltarem a se falar, porque às vezes tem filho no meio. É uma coisa muito complicada. Agora, né, se está estabilizada a situação, não existe mais risco de violência, não tem motivo para não fazer, na minha opinião. Não é para fazer, não é para que os dois voltem a se relacionar. Não é isso, tá? Mas o tema gira em torno disso. É pecado mortal, aí em qualquer prova de defensoria, você falar que cabe para os dois voltarem a se relacionar. Não é isso, tá bom? Não é isso. Não digam isso, e eu também não acredito nisso. Eu acho que se voltarem a se relacionar, tem que ser uma coisa deles. Eles que voltaram, que se entenderam, enfim. Mas normalmente quando isso acontece, a gente tem que admitir que é aquele perdão do ciclo da violência, e se não houver uma intervenção realmente muito séria ali que resolva a questão, tá? Mas a intervenção estatal não é
para que os dois voltem a ter relacionamento. Não é isso. Não pode ser isso. E se vocês... Assim, eu não acredito nisso e posso falar para vocês, em qualquer prova de defensoria, vai pegar mal vocês falarem isso. Tudo bem? Tudo bem? Professor, pensão alimentícia dá para conciliar? Então, aí é que está a coisa. Eu entendi. Sua pergunta é num contexto de violência doméstica, é isso? Não necessariamente. Não, dá, totalmente. Aliás, é o que a Defensoria mais faz em matéria de família, conciliação de alimentos, conciliação de visita, de guarda. Isso acontece... Execução de alimentos. Sim, isso acontece a rodo, a granel, acontece muito. Tá? Isso daí é tranquilo. Mas veja bem, estamos falando de um casal que se separou normalmente, que é existe um grande número dos nossos atendimentos de família, é isso. Ou é um casal que se separou, ou é um não casal, ou seja, é uma mulher que engravidou, que nunca teve um relacionamento sério com o rapaz não assume o filho, ou assume daquele jeito sem assumir, né? E aí você precisa ficar... E aí você tem que ficar entrando com a ação para reconhecimento da paternidade, depois alimentos, execução, e tudo isso vai tendo conciliação no meio. É esse tipo de caso seria interessante uma mediação, né, para ver se o pai acorda, assume a paternidade de verdade, e você consiga resolver o conflito ali familiar, porque, veja, esse é muito comum acontecer isso, né? Ação judicial para reconhecimento de paternidade com alimentos, aí depois veio um monte de execução de alimentos, aí mudança de guarda, porque o pai não quer mais pagar pensão, ele entra, aí pega, às vezes, um profissional, porque assim, se sou eu, e eu acredito que a maioria dos defensores, olha, meu amigo, não dá para entrar com uma mudança de guarda para você não pagar alimentos, não é essa a finalidade, né, da mudança de guarda, mas às vezes pega um profissional despreparado que entra com uma modificação de guarda, porque na verdade o indivíduo não quer mais pagar alimentos, ele não vai cuidar das crianças. Então, quer dizer, existe um conflito familiar ali que dá origem a diversos processos judiciais. Esse tipo de problema é que você precisa fazer uma mediação para tentar resolver aquele conflito familiar mesmo e estancar aqueles processos judiciais. Entendeu? Porque você vê, o processo judicial, ele é o quê? O contrário é inapropriado. O juiz fica lá decidindo, mas o conflito familiar continua existindo. Então, toda hora tem que ter um juiz decidindo. Entendeu? Professor, oi. Uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, numa conciliação envolvendo pensão alimentícia, Tá. não teria uma certa indisponibilidade dos direitos da criança para haver uma certa... Tá, a pergunta é a seguinte, a conciliação, às vezes não houve, né? A conciliação envolvendo alimentos, não existiria uma indisponibilidade do direito da criança? Então, na verdade é o seguinte, o direito aos alimentos é indisponível, tá? Mas o exercício dele necessariamente não é considerado indisponível. Você não pode renunciar ao direito de alimentos. Renunciar ao direito não, mas você pode... o exercício ele pode ser transacionado, ele pode ser negociado, você entendeu? Então, se você está devendo alimentos pretéritos, estou devendo 3 mil de alimentos, eu posso negociar ali e pagar em 10 parcelas, em 20 parcelas, entendeu? Sem prejuízo dos alimentos vincendos. Entendeu? Só as parcelas, mas não, por exemplo, o valor. Isso não teria como. Não, o valor também. É o que a gente mais faz. A gente negocia valor. Porque o valor, ele tem que ser de acordo com a necessidade da criança e com a capacidade do responsável. Necessariamente não é pai nem homem, tá? Em geral, ou na vida acaba sendo, mas não necessariamente. Esse é um outro estereótipo que a gente tem que quebrar. Na vida real, em geral, é um homem mesmo, um pai que está ali devendo, mas necessariamente não precisa ser, pode ser um avô, pode ser uma outra mulher, pode ser, enfim, tá? A gente precisa quebrar esse estereótipo. Mas o valor é negociado, porque o valor também é de acordo com a capacidade de quem paga. E essa é a injustiça das crianças que são pobres, e filhas de pais pobres. Porque muitas vezes o que vai prevalecer mais vai ser a capacidade do cara pagar. Porque ninguém vive com R$150, entendeu? Ninguém vive. E muitas vezes é o que o cara paga, é o que ele pode pagar, e ele tem outros filhos, entendeu? Parcelas, por exemplo, desculpa o problema. Parcelas, por exemplo, que foram
fixadas pela justiça venceram e não houve cumprimento. Isso. Isso é negociável? Negociável. Parcelas fixadas pela justiça, não cumpridas. É negociável, desde que a parte credora aceite. Entendeu? Se ela não aceitar, isso vai ser executado. Normalmente, quando que é o interesse de fazer o acordo? É quando você sabe que o indivíduo não tem bens. Se ele não tem bens, não tem mesmo como executar ele. Então você vai ter que negociar com ele para ver se você consegue algum dinheiro ali pro alimentando, tá? É praxe também pedir a expedição de mandado de prisão? Então, o mandado de prisão, dentro de uma lógica de execução civil, o mandado de prisão ele é um meio, né, de pressionar o devedor a pagar. Em geral, é facilmente obtido o mandado de prisão. Facilmente obtido. Tá? Na defensoria? Na defensoria. Tá? Mas você pode também antes ter o protesto. Né? Você pode fazer um protesto, né, para poder pressionar ele por meio de protesto. Mas, na verdade, a maioria dessas... Assim, muitos dos nossos devedores de alimentos são pessoas... socialmente desvinculadas, entendeu? São pessoas que trabalham de bico, de pedreiro, de entrega panfleto aqui. É um indivíduo que ter o nome dele sujo não vai mudar muita coisa na vida dele. Porque para você sentir o impacto de um nome sujo, você precisa estar socialmente inserido, entendeu? Ele não faz empréstimo, entendeu? Ele aluga um quartinho ali no centro da cidade, ou um quartinho bem baratinho, numa periferia, enfim. Ter nome sujo não vai mudar muita coisa para ele, entendeu? Então, acaba sendo tudo na base da prisão civil, tá? Bom, vamos em frente. O parágrafo 3º diz o seguinte: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do MP, inclusive no curso de processo judicial. Então você veja que esse dispositivo ele fala inclusive no curso de processo judicial, significa que nós podemos evidentemente levar essas questões para os meios consensuais antes do processo judicial, não o juiz, né? O juiz não tem como, mas o defensor, o promotor, o advogado, sim. Né? E esse parágrafo 3º trabalha dentro daquela lógica de meios apropriados que eu já me referi. Tá? Uma coisa que eu acho importante vocês terem em mente é o seguinte: esses meios ditos alternativos, que hoje se fala mais em meios apropriados e a justiça multiportas, eles nascem fortemente no campo doutrinário com o livro do Mauro Capelletti, né? Que é o Acesso à Justiça, isso que é um clássico. Esse livro vocês precisam ler de ponta a ponta, porque ele vai ser útil para processo civil, ele vai ser útil para direitos coletivos, vai ser útil para direito constitucional, tá? Enfim, para defensoria, para princípios institucionais também. Ele é um livro que tem uma importância, eu falei livrinho, mas assim, porque ele é fininho, mas ele tem uma importância fundamental, né, no direito, não só no processo, no direito. E esse livro tem que ler de ponta a ponta. E vocês precisam conectar esse parágrafo 3º do artigo 3º do CPC com o artigo 4º, inciso 2º da Lei 80, tá? 80 de 94, que é a nossa Lei Orgânica Nacional. A nossa Lei Orgânica Nacional diz o seguinte: são funções essenciais institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, promover prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos. Esse artigo, inciso 2º, artigo 4º da Lei 80, prioritariamente, ele, embutido nele, está a cláusula do sempre que possível, que é uma cláusula processual de acesso à justiça, ou seja, o meio processual tem que ser apropriado àquele tipo de conflito, tudo bem? Prioritariamente está condicionado, então, ao meio ser apropriado. Tudo bem, gente? Bom, vamos falar um pouquinho do artigo 335 do CPC.
não é um tema específico de defensoria, mas que tem, eu acho, grande relevância. O 335, ele regulamenta o termo inicial da contagem de prazo de contestação, tá? Veja, a gente falou aqui bastante de meios consensuais, virou quase uma aula de meios consensuais, né? Então, veja, a importância dos meios consensuais é tão grande e, assim, reformula até. A importância desses meios consensuais dentro dessa lógica da justiça multiportas é tão grande, tá, que isso impactou no procedimento ordinário. Né? Hoje não é nem, o nome não é mais procedimento ordinário, o código não usa essa palavra, eu falei procedimento comum. Impactou no procedimento comum. Procedimento comum, agora, o principal termo inicial de contagem de prazo no 335 é a audiência de conciliação ou mediação. É o 335, isso primeiro. Então ele diz que o prazo para contestar começa da audiência de conciliação ou mediação ou da última audiência, porque o código prevê que pode haver várias audiências, tá bom? Então vai ser da última que vai contar o prazo. Existe aí uma crítica que é a seguinte, que teoricamente uma crítica possível é que violaria a igualdade processual, porque o réu vai para a audiência de conciliação ou mediação sabendo que o autor quer o que ele tem de prova, né? E o autor não sabe o que o réu tem de prova, enfim, de maneira ampla, né? Em alguns casos isso realmente pode prejudicar o réu. Então existe essa crítica, né? Oi? Prejudicar o autor, porque o autor não... Ah, falei réu, desculpa, prejudicar o autor, perdão. Porque o autor ele não vai ter acesso à contestação do réu, ele não vai saber efetivamente o que o réu vai oferecer para resistir. Em alguns casos práticos não há prejuízo, o autor já sabe, né, de antemão o que vai ter e o que não vai ter. Tá? Essa é uma crítica, tá? Um outro problema desse artigo é o seguinte, o 335 tem uma regra também específica dizendo o seguinte, eu não sei se vocês sabem que agora fala-se que o CPC regulamentou uma audiência de conciliação ou mediação quase obrigatória. Então, assim, do ponto de vista legislativo, é uma audiência quase obrigatória, porque o Código exige no 334 que as duas partes desistam da audiência para poder não acontecer. Vida real. Aqui em São Paulo, pelo menos, acho que nenhum juiz está respeitando, deve ter aí meia dúzia respeitando. A imensa maioria não está levando à risca isso. Assim, primeiro porque realmente não há condições materiais, a gente tem que reconhecer. E segundo, porque o lobby do judiciário no Congresso esse lobby acabou indo um pouco longe, né? Por que ele foi um pouco longe? Pelo seguinte, como é que você vai exigir automaticamente audiência de mediação e conciliação em todos os casos? Sai dessa lógica dos meios apropriados. Não é todo caso que dá para você fazer conciliação ou mediação, não é. Entendeu? Eu dei um exemplo para vocês de como você prejudicaria o direito do autor, você denegaria a justiça no caso da violência doméstica se você marcasse agendasse uma mediação ou uma conciliação em vez de tomar uma medida judicial no caso de uma mulher que chega dizendo que acabou de ser agredida ou que está sendo agredida, certo? Mas existe o outro lado. Existem conflitos em que o indivíduo ele tem direito realmente, e que a conciliação e a mediação como um instrumento de pressão para que o indivíduo abra mão de um direito, ela na verdade denega a justiça. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu assisti uma audiência, eu era curador especial, eu estava pelo curatelado. Eu só assisti a audiência, eu não tinha poder nenhum ali de transação. As outras partes estavam representadas por advogados. Era
um conflito entre de franquia, franqueador e franqueado, né? O franqueador, o franqueado pelo contrato dizia que o franqueador devia para ele 200 mil de multa, estava previsto em contrato. E o franqueador dizia que não tinha como pagar e tal. E o juiz entrou na audiência falando o seguinte, falando, olha, ele entrou exatamente assim, ele falou assim, olha, hoje os senhores vão aqui resolver esse problema e a gente vai se compor, né? Aí o que ele fez? Ele chegou, o senhor não topa pagar aqui um pedaço da multa para a gente resolver isso? Não posso, doutor, eu tô quebrado, não consigo, tá ruim a situação, tarará. Aí o juiz pressionou ele, não, mas vai, você não consegue 100 mil, não, 100 mil é muito, não, mas você não consegue tanto. Aí chegou nos 50 mil, 50 mil, se forem 50 vezes de 1.000 eu consigo, né? Quer dizer, o contrato previa 300 mil, ele quer pagar 50 mil em 50 vezes de 1.000, franqueador. Aí o franqueado falou assim, escuta, você via que o franqueado, ele era um rapaz simples, que trabalhou assim 20 anos, juntou um dinheirinho, aplicou numa franquia para ser dono, deixar de ser empregado e ser dono, não deu certo, ele queria a multa dele, né? Aí o rapaz indignado, falando assim, não, mas isso não paga assim, 1/3 do que eu gastei, não sei o que lá, tarará. E o juiz fazendo pressão, falando, olha, mas veja bem, o senhor quer isso ou não quer nada? Tem que escolher aqui, o senhor não está aqui para dizer eu quero 300 mil, não, é o que dá, né? Desse jeito. O juiz tinha acabado de ser aprovado no concurso, assim, você percebia claramente. E estava animado, não era má fé dele, na verdade é ignorância, é desconhecimento. Porque ele estava animado achando que estava fazendo justiça. No fim das contas virou um acordo de 60 mil em 60 parcelas de R$1.000. E aí acabou a audiência, né? Obviamente o franqueador saiu satisfeitíssimo. E o franqueador, na verdade, ele estava devendo para outros franqueados e o advogado dele percebeu essa falha. Que os juízes têm essa mania de querer, para não sentenciar, querer que as pessoas façam acordo de qualquer jeito. O advogado do franqueador era um cara muito inteligente, ele percebendo isso, ele fez a seguinte estratégia, falou, não, vamos surfar nessa tendência, vamos tentar arrancar um acordo com bem menos para você pagar, para você ajeitar a sua vida. E de fato, o cara saiu sorridente, satisfeito, né? E o outro indignado, né? O que aconteceu com o outro? Saiu indignado, falando para o advogado dele, o advogado dele falou, olha, de fato, não tinha muita saída, se você fechar esse acordo, você ia ficar anos e anos, pode ser que ele não tivesse mais bem nenhum, enfim, e a gente vai ficar anos e anos aqui, você nem sabe se o juiz vai julgar a seu favor, porque vai que ele se irrita com o fato de você não querer fazer acordo e vai te dar uma lição. Isso acontece na vida real acontece, às vezes o juiz irritado com a parte que não quis fazer acordo, vai lá e julga contra o interesse da parte. Vou dar uma lição nele para ele amolecer. É loucura isso, não estou generalizando, mas tem juiz que faz isso. Então você tem que orientar o seu cliente, falar, olha, não pode parecer ser muito intransigente que o juiz pode tomar pro pessoal. E aí o que acontece? O sujeito, o franqueador saiu indignado. Então, o que eu estou dando esse exemplo para vocês, que é o exemplo oposto da mulher que precisa daquele atendimento judicial de imediato, entendeu? Esse é um camarada que, assim, o juiz que resolveu esse processo com um acordo, ele resolveu um processo, mas desse processo vão nascer 10. Por quê? Porque aquele camarada que assinou um contrato e esperava que o judiciário falasse, não, tem razão, os 300 mil está no contrato, é a previsão legal, não é ilegal a cláusula tal. Ele saiu da audiência pensando assim, para que a lição que eu aprendi? Vai ter que pagar uma porcentagem para advogado. Não, exato. Não, e a lição que ele aprende é a seguinte, contrato não vale nada, juiz não vai respeitar o contrato, então eu tenho que assinar uma coisa, mas sabendo o que eu quero, e não vou mais respeitar também contrato, porque eu vou assinar, eu vou desrespeitar, a hora que for judicializar eu faço um acordo e tento ganhar em cima do outro. Então, na verdade, o que aconteceu nesse exemplo que eu dei? Houve o quê?
a utilização inapropriada do método de conciliação num caso que tinha que ser adjudicado. Porque você reforçou, naquele que está descumprindo o contrato, você reforçou o quê? O ideal de que cumprir a lei é coisa de gente que desinformada, né? Que não tem malícia, e você fez nascer naquele que acreditava na legalidade, fez nascer o sentimento de que a lei não vale nada, não precisa de juiz, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que os meios são apropriados. Existem conflitos que se você forçar uma conciliação ou uma mediação, é uma violência. E você reforça o espírito de violação da lei e de desagregação social. Entendeu? Mas muitas vezes a nossa justiça ela funciona muito mais numa lógica economicista. A maioria dos juízes, eu diria, como ele está... Não é que eu não estou fazendo uma crítica de desonestidade ou uma crítica de não querem trabalhar, não é isso. Os nossos juízes são tão pressionados pela quantidade de serviço, de número de processos, que a maioria deles acabam sendo picados por esse mosquitinho que fala, não, então tem que conciliar, senão... E vai lá e muitas vezes concilia num caso que não era caso de conciliação ou de mediação, tudo bem? Então, tive um caso, não é nessa área, né? Mas estava aguardando uma execução trabalhista e fui surpreendida com uma audiência de conciliação na execução, né? A juíza determinou. Aí chegamos na audiência, eu não pedi conciliação, já transitou em julgado o processo, tudo, né? Aí sentamos à mesa, a juíza, tem proposta, doutor? Qual que é a proposta? Aí o doutor olhou pra mim, fez uma proposta ridícula, né? Aí, não, gente, não aceito o silêncio. Qual que é a expectativa do reclamante? O cumprimento da sentença. Transitou em julgado? Claro, cumprimento da sentença. Não, doutora, pera lá, mas tem que ceder. Qual que é a diferença dos cálculos? Não sei o quê. Ficou forçando. Falei, excelência, transitou em julgado. Pois é. A intenção do reclamante é ver o direito dele cumprido, já transitou. E aí... E ela ficou tentando forçar. E você vê... A gente chegou em acordo, porém eu não cedi assim. Eu peguei o valor bruto da causa e fizemos uma atualização assim. Por cima. A reclamada reclamava que os cálculos do reclamante estavam muito acima. A gente cedeu aí acho que uns 5% apenas, porque eu achei... Entendi. Eu nem queria a reconciliação. Então, porque você veja, esse modo de operar a justiça trabalhista... Mas ela deixou a gente meio nessa situação assim, de que a gente tinha que fazer um acordo ali. Então, você veja que essa postura da justiça civil, querer fazer acordo em tudo, ela é uma influência da justiça trabalhista. E a gente se... Por que isso? Porque na Itália, o processo trabalhista influenciou muito o processo civil, na década de 70. Né? E os nossos processualistas, vendo que na Itália o processo trabalhista influenciou muito o processo civil, porque na Itália houve reformas no processo trabalhista que simplificaram o processo tal, daí a influência no processo civil. E os nossos processualistas começaram a enxergar isso e falar, por que o processo civil não pode também se aproximar do processo trabalhista? Então, essa mania de querer fazer acordo em tudo é influenciada também no Brasil pela justiça trabalhista, por influência do que aconteceu na Itália. E o que muitos dos nossos processualistas civis, eles muito sabem, mas acabam deixando de lado, é que você acaba, na verdade, criando a cultura do descumprimento da lei, né? Porque muitos reclamantes, muitas empresas, tem empresa que não cumpre o direito porque está mal mesmo, enfim. Mas tem empresa que não cumpre mesmo a lei de propósito porque ela sabe que o reclamante entrando com uma ação, ela faz um acordo e ela economiza dinheiro, entendeu? Então vira uma cultura de descumprimento da lei. Então, por isso que eu falei para vocês, quando vocês forem... para você saber adequadamente processo civil ou processo não penal, digamos assim, incluindo trabalhista, consumidor, a gente tem que ter a ideia de que a legalidade ela é importantíssima e que ela é exigida principalmente onde há relação de desigualdade, principalmente.
né? E que a conciliação, a mediação e outros meios de consenso, eles são apropriados para alguns tipos de conflitos e principalmente conflitos que não haja muita desigualdade. Porque o consenso, a tentativa de consenso com muita desigualdade gera isso. Então, por isso que tem muita empresa que descumpre norma trabalhista, porque sabe que vai conseguir ter um lucrinho em cima daquela reclamação, entendeu? Algumas não, algumas realmente tá mal das pernas, outras é um modo mesmo de socializar prejuízo, de virar e falar, olha, eu uso o imposto e as taxas judiciárias recolhidas pelo contribuinte para manter a justiça trabalhista, eu vou usar esse serviço público para diminuir os meus prejuízos e aumentar a minha receita. É isso que acontece. Por isso que assim, a conciliação pela conciliação só não é uma coisa positiva. Mas quando vocês forem... Então na Defensoria Pública a gente gosta muito de conciliar, tal, tem muita coisa. Só que assim, os defensores públicos eu percebo que tem muito essa compreensão de que conciliar em tudo é loucura. Isso é uma visão mais judicial, na verdade. Porque como o judiciário é responsável pelo acervo, né, dos processos, eles têm uma vontade enorme de resolver tudo na conciliação e resolver em números, né? Sem muitas vezes... E eles não percebem que, do ponto de vista de longo prazo, eles estão, na verdade, investindo no aumento dos conflitos. Porque eles estão investindo na ideologia do descumprimento da lei. Tá? Mas, voltando ao 335, você veja que o 335 tem até um inciso, vocês precisam saber que caiu na prova da Defensoria do Estado de Santa Catarina uma questão que envolvia esse artigo. E interessante é o seguinte, o inciso segundo diz o seguinte, que se o prazo da contestação conta caso não haja audiência, o prazo da contestação conta da desistência do ato de desistência do réu. Então, se eu represento o réu e protocolizo a desistência, falo, eu não quero audiência, eu tenho que protocolar junto à contestação. Eu desisto e apresento a contestação. Por quê? Porque a contagem, pelo 335, o termo inicial da contagem vai ser o ato de desistência da audiência do réu. Então, se o réu desiste e o prazo vai e a audiência não acontece... Tipo, achando que o juiz vai, diga, não aconteceu, apresente, ele perdeu o prazo. Não aconteceu a audiência, apresente o réu, contestação, isso não vai acontecer, ele perdeu o prazo. Porque o termo inicial da contagem é do ato de desistência do réu, quando o réu apresenta a desistência. Deu para entender? Não. O 335, vou abrir aqui, ó. 335, inciso 1 diz o seguinte, aí vocês vão entender. 335 diz o seguinte, o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, que é aquela hipótese dos dois desistirem da audiência. Então, se o réu protocoliza, por exemplo, a desistência, 15 dias depois o autor vai e desiste também, e ele não protocolou a contestação dele, passou o prazo da contestação. Deu para entender? Deu para entender ou não? É que você não entendeu o seguinte, então, o termo inicial da contagem da contestação um dos termos iniciais é o ato de desistência do réu. O réu vai, protocoliza uma petição dizendo, eu não quero audiência. Entendeu? É a partir desse ato que vai contar o prazo dele para contestar. Então, se ele desiste, 15 dias depois o autor desiste também, né, e ele não protocolou a contestação, ele perdeu o prazo da contestação. Entendeu? Deu para entender? Ficou claro agora ou não? Não precisa ser simultâneo, assim, petição de desistência. Não, a lei é... Contestação a petição de desistência, 15 dias é o prazo para cada... Sim. É que o ideal é assim, você pode protocolizar 15 dias depois do ato de desistência, mas se você for uma contestação simples, desiste e já contesta, entendeu? Mas assim, obedeça os 15 dias. Porque esse tempo... Exatamente. Porque isso é importante, porque caiu numa prova prática e assim, ele exigia o conhecimento dessas regrinhas.
tá? E você veja que essas regras elas foram moldadas em cima de um sistema processual que supervalorizou os meios consensuais. Perceberam? Houve uma alteração até no termo de contagem de prazo de contestar. Tá? Bom, oi. Nesse caso que você falou, que um dos dois está desistindo, mas o juiz está passando por cima, ou está marcando audiência de conciliação. Aí seria de comunicação. Olha, teoricamente, eu não estou aqui afastado na defensoria, né? Na administração superior, eu atuo no tribunal do júri. Eu não vi como está sendo feito. Agora, o que eu penso? A lei fala claramente que, na hipótese dos dois desistirem, o termo inicial é a contestação. Eu acho que isso tem que ser interpretado de maneira restritiva, entendeu? Ou seja, somente se as duas partes desistirem, aí vai contar a partir da desistência do réu, entendeu? Do jeito que os juízes estão fazendo, os juízes, eles... o juiz está desistindo, o juiz já não marca mais audiência, entendeu? Mas eu acho que numa situação como essa, o mais conveniente mesmo, para não... Porque, veja, a lei não regulamenta essa hipótese que você está dando, de só uma da parte desistir. Então, a minha sugestão é... 15 dias da publicação. Sim, eu acho que foi lá citado, faz da juntada. Eu acho melhor fazer isso, entendeu? Hoje a conta direto da data da intimação para não ter perigo, entendeu? Porque ficou mesmo confuso. A lei não é confusa em si, mas o problema é que a lei é tão rigorosa na exigência de que os dois desistam e os juízes não estão aplicando isso, que ficou um vácuo legislativo, né? Os dois não desistem, só um desiste. Se o réu desiste sozinho, ele tem que contar do ato de desistência dele, isso é líquido e certo. Se só o autor desistiu, o juiz já vai desfazer a audiência. Mas eu acredito o seguinte, que quando os colegas meus que estão advogando nessa área, eles estão dizendo que o autor já está entrando com a petição inicial já desistindo da audiência. E aí o que acontece? O juiz já disse que não vai ter audiência e cita o réu. Acho que numa situação como essa vai acabar caindo na regra do 231 do atual código, que fala, se a situação for física, processo físico, é da juntada pelo correio, da juntada do AR. Se for por oficial, da juntada do mandado. Se for eletrônico, é daquela regra do processo eletrônico. O indivíduo é citado, tem aquele prazo para ele tomar conhecimento, e do conhecimento começa a contar o prazo, né? E assim por diante. Aí cai na regra do 231. Mas precisa ficar muito esperto. A estrutura do processo comum foi alterado por essa supervalorização dos meios consensuais, tá? Bom, o artigo 11, pessoal, parágrafo único. O artigo 11, caput, ele é uma repetição do artigo 93 da Constituição, que fala que os julgamentos serão públicos, né, e fundamentados. Não tem novidade nisso. Tudo que eu falei sobre artigo simbólico, tal, se aplica aqui, é mera repetição da Constituição. Mas o parágrafo único diz o seguinte: nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos e do Ministério Público. Aqui precisa ficar esperto com uma coisa: dialogar com a lei orgânica da defensoria, né, a indivisibilidade. Vocês sabem que a nossa lei prevê como princípios institucionais, assim como no Ministério Público, né, nós temos a indivisibilidade como um desses princípios. E a indivisibilidade, né, ela tem como característica a possibilidade tanto dos promotores se substituírem, como dos defensores públicos se substituírem, né, e a manifestação continuar sendo válida. Então, por exemplo, um advogado, se ele sai de férias, ele tem que subestabelecer um outro advogado para se manifestar. O defensor ou promotor saiu de férias ou foi afastado por algum outro motivo, o substituto legal dele já vai autuar nos processos, independentemente de subestabelecimento, nada, por força dessa indivisibilidade. Então, um processo criminal, por exemplo, o defensor público substituto, né, ele vai lá e se manifesta, o processo criminal é válido.
Porque quem está naquele processo não é o defensor A ou B, é a defensoria pública. Tá? É daí que vem essa ideia de indivisibilidade, tudo bem? Uma atuação indivisível. Então veja, aqui fala sobre o problema do segredo de justiça, no parágrafo único do 11. No caso de segredo de justiça, obviamente o substituto tem que ter direito ao acesso integral aos autos, não tem segredo de justiça para o substituto. Porque veja, na lógica do advogado, né, um advogado ou outro qualquer sem procuração, subestabelecimento, ele não consegue consultar os autos. No caso do defensor público, não. Defensor público, o substituto legal, ele tem que ir lá e ter amplo acesso para exercer o ministério dele. Então tem que ter essa... Um dia vão perguntar sobre isso, eu tenho certeza. Ainda não vi cair em prova, mas parece uma coisa banal, mas as pessoas às vezes não conectam a indivisibilidade com a questão do segredo. Tanto que aqui em São Paulo, alguns anos atrás, em 2008, se eu não me engano, teve um comunicado do TJ São Paulo, porque a gente estava tendo problema exatamente com isso. O substituto legal tinha que se manifestar ou constar um processo com segredo de justiça e não deixavam. Né? Aí teve um comunicado da Corregedoria Geral aqui de São Paulo, do Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça comunicou dizendo que era para os... Eu não lembro os termos do comunicado, mas ele queria dizer isso, que o defensor atuando em substituição ao outro tem que ter acesso aos autos, mesmo em segredo de justiça, que é o óbvio. Porque a gente, para conseguir esse comunicado da corregedoria, a gente precisou explicar para o corregedor isso, falar, olha, porque o corregedor é normal, a defensoria foi criada aqui em São Paulo em 2006. Muitos juízes nem sabiam o que é defensoria. Tem muitos juízes que ainda hoje não sabem direito o que é defensoria, porque tem muita comarca que não tem defensoria. Então, o desembargador não sabia. Indivisibilidade, vocês também têm isso, tal. E aí, conecta as coisas e fala, é para deixar olhar o processo, tal, entendeu? Estagiário também consegue olhar? Estagiário também. Documento, carteirinha. Estagiário também. Eu acho que não tem, eu não sei se tem comunicado do TJ nesse sentido, mas o estagiário tem e a nossa lei garante esse acesso, tá? Eu já ouvi falar de casos de juízes que criaram problemas, mas acho que tivemos mais problemas com servidores do que efetivamente com o estagiário. Porque na lógica do juiz, o estagiário faz mais sentido ter acesso ao processo, porque ele é digamos assim, ele é o indivíduo que auxilia o defensor na atividade fim. O servidor da defensoria, ele atua na área administrativa, entendeu? Ainda que dialogue com a área fim, basicamente a área administrativa. Então o juiz já fica mais assim, entendeu? Para às vezes deferir alguns juízes. Mas a gente acaba conversando com os juízes e tal, eles acabam entendendo. Aí o servidor consegue fazer carga. O servidor não faz... O servidor que trabalhou comigo e não tem essa regulamentação também, não vai lá consultar processo, pegar informação de processo. Não é esse o papel do servidor. Mas fazer uma carga, que é uma coisa que o estagiário também faz muito, ele faz. Né? Às vezes a carga dá problema. E aí você tem que conversar com o juiz. Falar, olha, doutor, da nossa lei orgânica, prevê, tarararará, é uma atividade administrativa, tal, porque na cabeça do juiz, só quem tem capacidade postulatória pode retirar, e não é bem assim. Tá? Tanto que no Ministério Público, os servidores do MP fazem carga e não tem capacidade postulatória. Entendeu? Tudo bem, gente? Bom, vamos começar falando um pouquinho de curadoria nesses 10 minutos finais da primeira parte. Curadoria é um tema 100% de defensoria, né? Claro que cai em outros concursos também, né? Bem menos, mas cai, porque o juiz vai lidar com curadoria, o promotor vai lidar com curadoria, num processo que tem curadoria, enfim. Mas nós somos os curadores hoje por lei, né? Os defensores públicos. Então, é uma matéria típica de defensoria, tá? Vamos lá. O novo código, ele prevê a curadoria no artigo 72, tá? Do novo CPC, depois vocês leiam com calma esses artigos. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender em matéria de curadoria é o seguinte. A defensoria pública, ela atua em curadoria processual, tá bom? Então, quando a nossa lei fala... Vamos lá, então, quando a nossa lei fala em curadoria especial,
ela se refere à curadoria processual, tá? Ou na linguagem dos juristas portugueses, inclusive nosso Código de 39 copiou essa linguagem, né? Eles falavam curadoria à lide. Essa linguagem, curadoria à lide, hoje não é utilizada. Mas o curador especial da nossa lei é o curador processual, que significa aí o quê? O antigo curador à lide, né? Não é, tá bom? Curador material. Não é curador material. Eu já vi artigo da Defensoria falar que é material. Tá errado. Não é curador material. Tá errado. Tá? Por quê? Porque se você ler os termos constitucionais, tudo bem que os termos constitucionais são genéricos, mas se você fizer uma interpretação dos termos da Constituição, observando a história da assistência judiciária, que evolui para uma assistência jurídica integral, a nossa atuação é para prevenir litígios, tá? E resolver litígios. Essa prevenção de litígios não é uma prevenção de litígio no sentido da orientação jurídica, educação em direitos, mas não administrar os bens dos outros. Não é nosso papel ser curador de interdição, tá? Por exemplo, não é nosso papel ser inventariante, porque eu não sei se no Rio de Janeiro tem um cargo de servidor mesmo do judiciário, que é um camarada que só assim como tem em São Paulo, acho que não tem, mas lá eu sei que tem, né, um cargo público de servidor da justiça, que ele é o inventariante judicial, tem o síndico judicial das recuperações e de falências. Nosso papel não é esse não é o papel do defensor público. O papel do defensor público não é administrar bens de um interditado, na verdade. O interditando seria com processo pendente. O interditado, não é esse o nosso papel. Não é ser curador material. Mas e se o interditado precisar de um defensor ou um advogado? Bom, o representante legal dele, tá? O curador dele de direito material, tá? Vai na defensoria pública buscar ajuda. Tá? Eu sou o curador de direito material do fulano que está interditado, está aqui os documentos dele, eu preciso de um defensor público. Então, nosso papel não é administrar bens dos outros, sermos inventariantes. Aí é um erro crasso. Salvo engano, tem um livro que eu esqueci o nome do defensor que escreveu, e um artigo que eu já encontrei. Mas, assim, a doutrina de defensoria é maciça em dizer não, nossa atuação é processual. Não faz o menor sentido querer inventar. Até não faz sentido do ponto de vista do texto constitucional e do ponto de vista histórico, né? Nosso papel é em torno de litígios, não de administrar bens das pessoas, enfim, não é isso. Tudo bem? Ficou claro isso? Ficou? Esse é um ponto importante. Qual que é o fundamento constitucional da Curadoria Especial? O fundamento constitucional da Curadoria Especial é a ampla defesa. Em geral, a doutrina coloca isso, ampla defesa, né? Mas eu colocaria também o direito de ação, tá? Eu colocaria também, porque pode haver também curatelado autor. Eu já fui curador especial de autor. O camarão, o menino não tinha nenhum representante legal, você é o curador dele no processo. Eu não sou curador dele no sentido do direito material, eu sou curador naquele processo, entendeu? Então eu diria, o professor Arruda Alvim, eu acho que foi quem na doutrina processual, eu acho que quem melhor trata é o professor Arruda Alvim, e o Pontes de Miranda também trata bastante. E o professor Arruda Alvim fala do direito à ampla defesa, Pontes de Miranda também dá muito essa perspectiva do direito de defesa, mas na verdade não é só defesa, é o direito de provocar também, a não ser que você faça uma interpretação de ampla defesa no sentido
Amplo mesmo, no sentido de que, olha, buscar defesa judicial não só na posição de réu, mas de autor. Aí tudo bem, mas seria o direito de ação e o direito de defesa, tá bom? Qual que é a finalidade básica? Eu diria o seguinte, finalidade básica, eu vou colocar a finalidade 1 aqui, que é a mais básica, tá? É concretizar a igualdade, tá bom? Por que eu digo isso? Porque normalmente as hipóteses de incidência do curador especial, para que haja um curador especial, pressupõe uma hipossuficiência do curatelado, que é o réu preso revel, não basta estar preso, tem que ser o réu preso revel, aquele que não constitui advogado, tá? O citado por edital revel, porque às vezes o indivíduo pode ser citado por edital e aparecer, eu já vi acontecer isso daí, e constitui advogado. O citado por hora certa revel, né? O incapaz sem representante legal, ou o incapaz que tem representante legal, mas os direitos são colidentes. Isso acontece também, de haver colidência de interesses entre o representante e o curatelado, tá? E o representado. Então são hipóteses e situações de pessoas em que a lei processual civil pressupõe uma hipossuficiência, tá? Então, por isso que o professor Arruda Alvim fala da igualdade, de fato é isso mesmo, né? Você pega um indivíduo incapaz e dá uma melhor assistência para tentar melhorar a equiparação ali no processo e efetivar o contraditório. Então, por meio de uma igualdade, de uma maior igualdade, você consegue um melhor contraditório. Tá bom? Essa é a finalidade básica, número 1 que eu coloquei. Mas a gente também pode dizer que existe uma outra finalidade, numa hipótese que eu imaginei. Agora eu não lembro se o professor Arruda Alvim falar disso ou não. Se vocês encontrarem no livro dele, é porque eu tirei dele, tá? Não lembro se é dele que eu tirei, ou se foi da minha cabeça, enfim. Mas o que eu imaginei? 2 incapazes litigando. Numa situação como essa, de 2 incapazes litigando, a finalidade básica não é exatamente equiparar, porque os dois são hipossuficientes, entendeu? Aí, no caso, seria mesmo permitir a ação e defesa, tá bom? Aí realmente seria... Porque sem que haja um curador, integrando essa capacidade do incapaz, sem que haja esse curador integrando essa capacidade do incapaz, ficou estranha essa frase, né? Porque o incapaz, ele é incapaz, enfim, mas sem ter um curador integrando, digamos assim, a representação do incapaz, o que acontece? Não tem como o incapaz exercer a ação e defesa, porque a lei exige, lembra da legitimidade ad processum? A legitimidade ad processum, o indivíduo precisa ser capaz para poder ser parte. Lembra disso? Então precisa integrar a personalidade, acho que é melhor ele integrar a personalidade do incapaz para ele poder ser representado como parte no processo. Tudo bem? Tudo bem? Vamos em frente. Basicamente, pessoal, se vocês pegarem o artigo 9º do CPC de 73, o artigo 9º do CPC de 73 e compararem com o de 72, não existe diferença, tá? Vocês vão perceber que existe uma palavrinha aqui ou ali diferente, e eu sei que em direito a mudança de uma palavra pode ser fundamental, mas não é o caso da curadoria, tá? As hipóteses de cabimento da curadoria continuam as mesmas, tá? Eu acho que o texto ficou um pouquinho mais aperfeiçoado, isso ficou, tá bom? Mas basta vocês cotejarem que vocês vão ver que não mudou. Bom, deu 9 horas, pessoal, acho melhor a gente fazer então o nosso intervalinho, e aí a gente termina.